Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, quarta-feira com notícias e informações do São Paulo. Amanhã, quinta-feira, tem clássico majestoso, Corinthians e São Paulo, porém o São Paulo totalmente desmontado, o São Paulo desconfigurado, com diversos desfalques para esse confronto importante pelo Brasileirão. São Paulo tem pelo menos 12 desfalques para esse confronto contra o Corinthians. Vou trazer para vocês algumas informações e Lucas Moura, mais uma vez, precisou fazer aquela famosa infiltração e está fora da temporada, não joga mais nessa temporada. Lucas Moura se juntando aí com muito provável o Oscar, o Wendel, que é mais um que não joga, e entre outros lesionados do São Paulo. Infelizmente a situação no tricolor está complicadíssima e para piorar, lá dentro os caras enxergam algo totalmente diferente que nós estamos vendo aqui de fora. Hoje, Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, que teve o seu salário aumentado, de acordo com o Ramone do São Paulo Digital, ele disse que ele deve ganhar agora cerca de 120 mil reais mensais no São Paulo, sendo aí o terceiro maior salário de um executivo aqui no futebol brasileiro. Tá ganhando bem, né? Tá ganhando bem para um clube aí que tá mal das pernas financeiramente. O Rui Costa está sendo muito bem pago e por isso ele continua aqui no São Paulo e não foi para o Grêmio. Rapaziada, só para você ter noção um pouco das coisas que disse o Rui Costa nessa coletiva de hoje, que sinceramente eu comecei a ver e comecei a pegar um pouquinho de ranço para falar a real para vocês. Porque, cara, tudo pro Rui Costa hoje no São Paulo está bom. Departamento médico, o ano de fato não foi dos melhores, mas o São Paulo voltou a ser competitivo. Cara, algo assim totalmente fora da nossa realidade hoje. Departamento médico, nada a declarar referente a problemas e tal. Não, que hoje o departamento médico do São Paulo voltou a ser referência de novo, recebendo jogadores da Premier League e outras coisas mais. Rapaziada, tá tudo de fato maravilhoso no São Paulo. O Rui Costa dando entrevista hoje, parecia, sabe o quê? Que o São Paulo era o Barcelona, irmão. Que o São Paulo está na final da Libertadores, que o São Paulo está disputando títulos, liderando ali o Brasileirão. Cara, impressionante o mundo imaginário do Rui Costa. Porque tudo que ele disse, irmão, foi bizarro. Não bate com o que a gente está vendo aqui. E o pior é de você ver um cara que é pago, né, um executivo de futebol, dar algumas declarações que a gente vê que não é aquilo e mostra que a visão dele é a mesma da diretoria, dos conselheiros, das pessoas que estão lá dentro do clube. Rapaziada, foi só lorota. Não teve autocrítica, não teve uma avaliação realmente de fato das coisas do São Paulo que acontecem. Falou das lesões, mas falou que ali os atacantes foi LCA, problema de joelho e tal. Mano, olha a quantidade de lesões que o São Paulo teve nessa temporada. O cara quer pontuar, não, vamos falar dos atacantes que sofreram lesões apenas do joelho ali, que é algo mais grave, né, mais impactante. Mas e o restante, cara? Essa quantidade absurda de lesões. Então, cara, é complicado e infelizmente não tem como você criar uma expectativa positiva para o próximo ano, que vocês percebem, né, que a gente percebe no caso, que lá dentro os caras enxergam que tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Ele foi até questionado sobre o São Paulo, né, ter um pouco mais de humildade, reconhecer que o momento hoje não é mais aquele São Paulo de antigamente que consegue competir com o Flamengo e Palmeiras. Ele disse que não. Ele discordou. Falou que São Paulo foi campeão e tal, que ele chegou ali na gestão Casares, ele foi campeão da Copa do Brasil e tal, que o São Paulo voltou a ser protagonista. Cara, foi algo assim fora da curva, rapaziada. Que o São Paulo ganhou ali a Copa do Brasil. Onde que o São Paulo voltou a ser protagonista, cara? Por conta de um título que ganhamos da Copa do Brasil. Pô, vai contar aquela Supercopa, vai contar a Paulistinha. Pô, o torcedor de São Paulo não quer ver um título brasileiro, um título da Libertadores, mais Copa do Brasil. E diz que o São Paulo é referência. Referência de quê, irmão? Referência de quê? O que São Paulo hoje é referência, gente? Rapaziada, igual eu falei, só lorota, mano. Só lorota e olha, é bizarro, mano.
Bizarro, porque os caras estão assim, um mundo totalmente diferente do que o torcedor está vendo. É bizarro, mano. É bizarro e até desanima. E só complementando, nessa mesma pergunta que ele respondeu essas coisas, era o momento até de uma reflexão da diretoria para soltar o papo reto para o torcedor e falar da realidade atual do clube, né? Daí o diretor executivo, no caso, o Rui Costa, é questionado sobre isso e ele solta como o São Paulo hoje tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Então, a partir dessa resposta do Rui Costa, essas declarações, o torcedor tem mais, ainda mais a obrigação de cobrar o São Paulo por títulos, tirar os caras da zona de conforto, porque lá dentro eles não jogam a real com a gente, eles não jogam a real. Então o torcedor tem todo o direito de pedir um bom reforço, de pedir título, de ser campeão, de cobrar título, cobrar classificação na Libertadores, mas não adianta, né? Os caras soltam as palavras da boca para fora e o trabalho é totalmente diferente, né? Então é complicado. A gente não vai sair dessa tão cedo. Não vamos, infelizmente, infelizmente. Bom, o São Paulo tem mais uma baixa para o clássico contra o Corinthians, que é o Rodriguinho, por conta de bronquite. Mais um jogador do São Paulo doente. Esse é o São Paulo hoje, um clube doente. Essa é a realidade, rapaziada. Bom, o São Paulo tem aproximadamente 12 desfalques para esse duelo contra o Corinthians e deve ir com o seguinte time para enfrentar o Corinthians amanhã, quinta-feira, tá? Com Rafael Tolói, o Sabino e o Alan Franco, o Cédric Soares deve voltar para o time titular do São Paulo, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson ou Bobadilha, Ferreirinha, Luciano e Tapia. Esse deve ser o provável São Paulo para enfrentar o Corinthians nessa quinta-feira, tá? Bobadilha, Tapia e o Ferrarese voltam de suas respectivas seleções aí e vão aí reforçar o São Paulo nesse duelo, rapaziada. Bom, tem mais algumas informações aqui para vocês sobre o Caleri também, uma atualização. Hoje a imprensa teve acesso ao treinamento lá no CT da Barra Funda e o Caleri, ele foi visto lá treinando com bola, normalmente com os companheiros e tal, participando dos treinamentos, mas sem aquele contato, né? O pessoal evita chegar um pouco mais firme no Caleri, então ele já está uma etapa bastante avançada e próximo a retornar aí para ajudar o São Paulo. Pode ser que ele jogue talvez as últimas 2 partidas no Brasileirão, pelo menos aí, tá? Pode ser que aconteça isso. Teve uma reviravolta, tá? O duelo do São Paulo contra o Inter, que estava marcado para o dia 3 de dezembro na Vila Belmiro, foi alterado a pedido do São Paulo para o Morumbi. Então teremos ainda mais um jogo do São Paulo no Morumbi neste ano, que será o jogo de despedida do São Paulo na nossa casa nessa temporada. Então, para quem estava com saudade, imaginando que só teria jogo no ano que vem no Morumbi, teremos mais um duelo ainda nessa temporada aí, tá? O São Paulo conseguiu essa mudança. E uma informação também que surgiu, pessoal, o Ramon Abate Abel, o famoso Ramon Ajuda Abel, ele foi punido, suspenso por 40 dias pelo STJD. Ele e também o árbitro de VAR, o Hilbert Estevão, tá? Então, teve uma punição aí para os caras, né? Uma punição bizarra também de 40 dias apenas e depois voltam a apitar normalmente. Vai voltar a apitar jogos do São Paulo. Pode ter certeza, talvez não ano que vem, talvez daqui uns 2 anos, veremos Ramon Abate Abel apitando jogos do São Paulo mais uma vez. Então o STJD aí punindo o árbitro que foi bizarro naquela partida contra o Palmeiras. E para fechar com as informações do São Paulo, o Rui Costa falou hoje também na entrevista coletiva sobre Galopo, Enzo Dias e também Tapia, onde o São Paulo vai permanecer com o Enzo Dias, que ele bateu as metas no São Paulo, foi muito elogiado o Gonzalo Tapia e deve permanecer no São Paulo, e Galopo deve continuar lá no River Plate. Então o São Paulo vai sentar com a diretoria do River Plate para acertar essas negociações, como que serão aí as questões de pagamento, tanto do Galopo, Tapia e também Enzo Dias. Certamente haverá um abatimento na venda do Galopo para o São Paulo ficar com Enzo Dias e também o Gonzalo Tapia. Então é muito provável aí que aconteça esse acerto nos próximos dias, igual disse o Rui Costa.
Só resumindo, o Enzo Dias, ele bateu as metas e já vai ficar no São Paulo, e o São Paulo pretende que o Tapia continue aqui. O Rui Costa elogiou, falando que o jogador entendeu o que é São Paulo, o espírito guerreiro dele aqui e tal. Agrada bastante o perfil do clube, então o jogador deve continuar no São Paulo. Quero saber de vocês o que vocês entendem sobre isso, a opinião de vocês, que é muito importante aqui para nós. Vou ficando por aqui. Essas foram as principais informações dessa quarta-feira do São Paulo. Ontem não teve vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Levei lá no Teclas Esportes. Se você não viu o vídeo de ontem e ainda não é inscrito lá no canal, o link tá aqui, só clicar e colar lá, fechou? Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu!